eu quero considerar com vocês a primeira realidade que eu encontro nesse texto. É que Jesus nos ensina sobre o supremo valor do reino dos céus. O supremo valor. Jesus nos ensina nessas parábolas, nessas duas parábolas, que o reino dos céus deve ocupar, deve ter, deve ser aquilo que é mais importante na nossa vida. Tudo. O supremo valor da vida não vai consistir naquilo que nós planejarmos. O supremo valor da vida, irmãos, não vai consistir naquilo que nós vamos traçar, talvez, para o nosso futuro. O supremo valor da vida não vai consistir, talvez, em projetos, talvez em trabalhos, talvez em valores emocionais, mas o supremo valor da vida é o reino dos céus, Jesus diz. E observem vocês que na primeira parábola, no versículo 44, ele diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. E na segunda parábola, ele diz que o reino dos céus é como se fosse a pérola de grande valor que o colecionador, que o negociante de pérolas encontrou. Nessas duas parábolas, ele nos leva à realidade de que o reino dos céus deve ser primazia em nossa vida. Deve ser o tudo em todos os cristãos. O tudo. O reino dos céus, ele jamais poderá, se está sendo, não deve ser secundarizado na nossa vida. O reino dos céus jamais pode ser colocado em última instância na nossa vida. Meus irmãos, nós jamais podemos tratar o reino dos céus, e aqui eu quero coisificar isso, os deveres santos, tudo aquilo que abrange o reino dos céus. Nós jamais poderemos, diante de Deus, pegar as coisas de Deus e separar para o último lugar na nossa agenda. Nós não podemos fazer isso, Emerson. Jesus ensinou, e a Escritura estava sendo preparada, e as primeiras igrejas estavam sendo formadas, e os alicerces Jesus fez questão de lançar. O reino dos céus deve ser superior a tudo na vida da igreja, na vida da igreja. Isso é tão importante que dentro desse texto eu encontro isso exemplificado de forma tão explícita e tão bendita. Por exemplo, Jesus nos mostra que o reino dos céus é mais importante que bens materiais. Você fala, é óbvio na sua cabeça, mas e na vida? E na prática? O reino é mais importante que bens materiais, que bens terrenos, que conquistas humanas. É mais importante. E vejam vocês que Jesus poderia usar outra parábola, mas Jesus usou uma parábola que trata de riquezas. Ele não poderia tratar com parábolas sobre comida, por exemplo, mas ele trata com coisas materiais. E notem vocês que Jesus, ele tem esse desejo, e Jesus sabe mais do que ninguém o perigo dos bens materiais, o perigo de sermos, da sua igreja se tornar materialista. E vejam vocês que ele diz que o primeiro homem encontrou o tesouro no campo,
E ele diz que aquele campo custava caro. Porque ele diz, o homem vendeu tudo que tinha. Vendeu tudo. Tudo. A mesma coisa, ele enfatiza, ele reedifica o alicerce, ele reforça a sua frase e ele fala da pérola de grande valor. E ele diz, o homem tinha outras pérolas. Ele era um negociante de pérolas, mas quando ele encontrou a grande pérola, ele vendeu tudo e comprou. Vendeu tudo. Vendeu. Ele vendeu tudo que tinha, porque o reino dos céus é superior. Vocês não lembram do rico, do jovem rico, que tinha o seu coração nos bens materiais? A palavra de Jesus foi: vai e vende tudo, e terás um tesouro nos céus. Porque o reino dos céus é superior a tudo. Tudo. O reino dos céus é superior a bens materiais. É superior. E a nossa sociedade é uma sociedade mais que avarenta e cobiçosa. A nossa sociedade, ela é pós-eleição. Então a moda da vez era a briga socialismo ou capitalismo. Então os cristãos, ao invés deles seguirem o evangelho, não. Ou eles são esquerdistas demais, ou eles são capitalistas demais. E são avarentos. Avarentos. O que essa sociedade dita para nós? Quanto mais se tem, mais se quer ter. Você não consegue assistir um vídeo no YouTube sem o anúncio de um técnico, de um coach. Você quer transformar 1000 num milhão? É isso. A sociedade é dessa forma. Se você trabalha empregado, você tem um patrão e você sabe qual que o desejo do coração dele é. Ele quer ter. Ele quer ganhar. Ele quer grana. Ele não se satisfaz. Não se satisfaz. O homem pecador, o homem ímpio é dessa forma. Mas se não bastasse a sociedade, as igrejas modernas acompanharam esse caminho maldito. As igrejas estão igual ou pior que o mundo. Eu estou errado? O que dizer desses pregadores de prosperidade? Em muitos arraiais não se prega mais a palavra. Em muitos lugares tem uma coisa aí, eles chamam teologia de prosperidade. Nesses arraiais aí, Deus não é mais Senhor. Deus não é mais aquele que enviou o seu Filho para salvar o mundo. Não. Nesses lugares Deus foi transformado num banco fornecedor. É isso que se transformou. Esses lugares onde essas sanguessugas, em nome de Deus, em nome da fé, estão pedindo, estão exigindo a torto e a direito dinheiro. Eu acho que eles não leram Mateus 5:24, Mateus 6:24. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Eles não leram. E se leram, não representa nada para eles. Mas Jesus disse que o reino dos céus é mais importante que bens dessa vida. É mais importante. É mais importante. E eu quero estreitar o laço, porque é muito fácil nós olharmos para o mundo e enxergarmos. É evidente que o mundo é assim. Eles não conhecem a Deus, não têm o evangelho, então eles são assim. É evidente que esses arraiais aí, evangélicos, intitulados evangélicos, são assim, é evidente. Mas eu quero estreitar o laço aqui.
Eu quero trazer essa palavra para nós, para mim e para você. Deixa eu perguntar para vocês, essa pergunta é minha também, para mim. Pelo que vocês estão trabalhando na vida? O que vocês estão pensando da vida? No que vocês pensam que consiste a vida? Pelo que vocês trabalham dia e noite? Acordam cedo, vão dormir tarde. Alguns dormem 6 horas, 5 horas, madrugam. Alguns vão responder pelo pão de cada dia, é óbvio. Alguns vão dizer, para garantir o sustento da minha casa. Outros dirão ainda para pagar o carro, que eu parcelei em 48 vezes. Vou pagar 5 carros quando terminar. Outros dirão que comprei um terreno. Outros dirão, abri uma empresa, abri meu negócio, preciso pagar, liquidar minhas finanças. Tudo bem. Essas coisas, elas são importantes. Mas, e o reino? E o reino dos céus? E o reino de Deus? Alguns vão dizer assim, não, mas Jesus sabe que esses bens da vida são necessários e essenciais. Sim, Ele sabe disso. Ele sabia disso, inclusive, quando Ele disse para Marta, 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 você está fadigada com muita coisa, Maria escolheu a certa. Irmãos, é possível que você seja um bom cidadão, é possível que você pague suas contas de forma correta, mas se você é um bom cidadão, se você paga suas contas de forma correta, mas você negligencia o reino de Deus, você está errado. Você está errado. Mas vamos apertar o nó da corda aqui. Se eu perguntasse para você agora, no ano que passou, esse ano já foi quase embora, né? No ano que passou, quanto por cento que você adquiriu? Você diria 50%, eu consegui 30%, 70%. Mas a pergunta que não quer se calar seria essa: quanto por cento você deu para o reino? Investiu no reino dos céus? Não será essa a palavra que Jesus diz? Não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro nos céus? Vocês acham que Mateus capítulo 6, quando Jesus fala desses ensinamentos sobre o tesouro nos céus, vocês acham que ele estava falando para os fariseus que já eram avarentos, perdidos? Não era. Ele falava com os discípulos. Eram os discípulos. Porque Jesus sabe o perigo que é nós nos engodarmos, nos panturrarmos com essas coisas e colocar o reino dos céus lá no último lugar da nossa vida, irmãos. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Irmãos, daqui a 100 anos, não vai importar muito não a mansão que eu e você construímos. Não vai importar muito não os nossos complexos empresariais, se eles estiveram à parte de Deus. Daqui a 100 anos a sepultura vai abrir sua boca e vai reivindicar cada centavo que nós usamos para investir no nosso banco chamado ego próprio, de materialismo. Isso vai acontecer. Porque o reino dos céus é mais importante. Se eu tivesse que dizer uma palavra para você, eu diria, igual Jesus disse para Marta: Marta, Marta, eu diria para você, pare. Você está talvez buscando a coisa errada. E uma só te é necessária. Escolha a certa. Amém?